Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro da nossa turma de questões CESP. Hoje, nosso 8º encontro já, né? Passa tão rápido. Enfim, eu trouxe um material muito legal para a nossa aula de hoje. Provas bem recentes da CESP, né? Da banca. A primeira prova, por exemplo, foi a prova de perito da Polícia Federal, 2013, então agora, para nós vermos juntos o que a banca cobrou, como a banca cobrou, porque, como nós vimos na nossa última aula, na nossa 7ª aula, nós tivemos várias provas em que eu mostrei isso a vocês, quer dizer, como as cobranças se repetem. Então você precisa realmente fazer muitas provas, muitas questões, porque você vai ganhando segurança a cada questão que você resolve. Você erra a primeira, erra a segunda, na terceira você, peraí, isso aqui é exatamente aquilo que eu fiz na outra. Errei na outra, mas não vou errar nesta. E aí você vai ganhando segurança e além de gabaritar, é o que eu sempre digo aos meus alunos, além de gabaritar, você gabarita rápido, você ganha tempo na sua prova, não é? O que muitas vezes é o grande problema para os alunos, o tempo, né? Sobrar um tempo razoável para ele fazer, por exemplo, uma boa redação, passá-la a limpo com calma, enfim. Então, gente, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro material, então. Bom, esse aí, gente, é exatamente o primeiro texto da prova da Polícia Federal de perito, tá? Coloquem, ó, tá aqui, Polícia Federal 2013, perito. Então, vamos ao texto. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça, sim. As evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Torceram também para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do ciclo de relações pessoais da vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral, temos mais controle sobre nossas relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta ou súbita nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não faz sentido. Maria Rita Kell, A Morte do Sentido. Muito bem, então temos aí o nosso primeiro texto da prova de perito. Vamos então às nossas questões. Vamos lá. Com base no texto acima, julgue os itens de 1 a 5. Número 1 diz assim: o trecho, o que não tem tamanho, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não faz sentido, no segundo parágrafo, evoca o sentimento de revolta das famílias vítimas de violência urbana. Veja bem, esse trecho evoca o sentimento de revolta das famílias vítimas de violência urbana. Veja bem, ele está dizendo, se toda morte violenta ou súbita nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa,
ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido. Agora vejam que antes ele tinha falado o relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do ciclo de relações pessoais da vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral, temos mais controle sobre nossas relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Então, gente, ele está dizendo que esse trecho aí, veja bem, porque muitas vezes o aluno se perde num detalhe do enunciado. Ele está dizendo esse trecho. Então, você tem que se prender a esse trecho. Nesse trecho, quer dizer, esse trechinho que ele usa no final do texto, nos prende, olha bem, ele está dizendo que esse trecho, o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido, evoca o sentimento de revolta das famílias vítimas da violência urbana. Não, ele não evoca só isso, na verdade, ele vai muito além, não é? Quer dizer, ele quer dizer que nunca nós vamos conseguir entender, muitas vezes, o porquê, né, daquela violência, seja familiar, seja urbana. Então, vai muito mais do que só o sentimento de revolta das famílias vítimas da violência urbana. Não, claro que não. A violência, né, nunca vai fazer sentido, enfim. Então, esse trecho evoca isso, só isso? Não, muito mais que isso. Número 1, errada. Muito bem, vamos à questão número 2. Sem prejuízo das relações sintático-semânticas do texto, quando a banca fala em relações semântico-sintáticas ou sintático-semânticas, quer dizer, tudo, sentido, correção gramatical, tá? Então, sem prejuízo dessas relações de sentido e de conteúdo gramatical, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo do texto. Gente, os dois últimos períodos são as duas últimas frases. Falei de período, falei de frase. Então, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo, as duas últimas frases do primeiro parágrafo, poderiam ser corretamente reescritos da seguinte forma. Penso que as pessoas... primeiro vamos ler os dois últimos períodos do primeiro parágrafo, só para nós lembrarmos aqui o que ele diz. Peraí, aqui. Aqui está. Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Torceram também para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. Então, aqui estão os dois últimos períodos do primeiro parágrafo. Então, voltando à questão, ele me diz assim. Sem prejuízo das relações sintático-semânticas, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser corretamente reescritos da seguinte forma. Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos, tendo torcido também, e principalmente, para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. Perfeito, né, gente? Corretíssimo, não mudou o sentido do que foi dito, não temos erro de natureza gramatical, pontuação, concordância, tudo correto. Então, eles poderiam ser reescritos assim, num único período? Sim. Número 2, correta. Então, vamos lá. Número 3. De natureza indagativa, o texto coteja o comportamento do povo diante de determinados julgamentos. Em relação a uns, o povo se mobiliza ruidosamente, a outros, manifesta completo desinteresse. Gente, primeiro, que o texto começou com uma pergunta. Aí o aluno já é induzido ao erro, porque ele diz que o texto tem natureza indagativa. Só porque ele começou com uma pergunta, você já vai dizer que o texto tem natureza indagativa? Olha aqui, vem comigo. Realmente ele começa com uma pergunta, ó. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal,
onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país. Gente, ele começou com a pergunta, mas depois ele foi argumentando. Ele foi mostrando isso, aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Então, não é porque começa com a pergunta que eu vou dizer que o texto tem natureza indagativa. Não é isso? E, além do mais, ele diz assim, ó, de natureza indagativa, o texto coteja o comportamento do povo diante de determinados julgamentos. Bom, em relação a uns, o povo se mobiliza ruidosamente. A outros, ele manifesta completo desinteresse. Bom, na verdade, ele nem falou disso, né? Que ele fica totalmente desinteressado. Então, número 3, errada. Muito bem. Questão número 4. Sem prejuízo do sentido original do texto, os 2 pontos empregados logo após o sim poderiam ser substituídos por vírgula, seguida de dado que ou uma vez que. Então, vamos ver com calma o que ele está dizendo. Sem prejuízo do sentido, os 2 pontos empregados logo após o sim poderiam ser substituídos por uma vírgula, seguida de dado que, ou uma vírgula, seguida de uma vez que. Então, vamos voltar ao texto e procurar esse sim. Espera aí. Aqui está, ó. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país. Torcer pela justiça. Sim, as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados. Então, olha bem, eu poderia trocar aqueles 2 pontos depois do sim? Na verdade, gente, o que ele fez depois daquele sim não foi explicar, porque ele diz assim, torcer pela justiça, sim. E aí ele explica. Por quê? Porque as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados. Bom, então eu poderia trocar esses 2 pontos por uma vírgula seguida de dado que, ou então uma vírgula seguida de uma vez que. Vamos fazer e ver se cabe. Ó. Torcer pela justiça, sim, vírgula, dado que as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados. Ok. Ou então, torcer pela justiça, sim, aí, vírgula depois do sim, e aí, uma vez que as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados. Gente, claro que eu poderia trocar os 2 pontos pela vírgula e colocar dado que depois da vírgula, ou então uma vez que depois da vírgula. Fica perfeito, gramaticalmente correto e sem alteração de sentido. Então, questão número 4. Sem prejuízo do sentido, os 2 pontos logo após o sim poderiam ser substituídos por vírgula seguida de dado que ou de uma vez que. Corretíssima a número 4. Questão número 5. As expressões nominais, os culpados, os jurados, principais suspeitos, o pai e a madrasta, formam uma cadeia coesiva. Gente, cadeia coesiva quer dizer uma cadeia de ligação, um ligado ao outro, um retomando o outro. Referindo-se a um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país. Gente de Deus, Augusto, eu não entendi direito o que a banca queria de mim aí. Presta atenção. O que a banca está querendo de você é o seguinte. Ela está dizendo que todos aqueles elementos, os culpados, os jurados, principais suspeitos, o pai e a madrasta, essas palavras todas formam uma cadeia coesiva, quer dizer, estão ligados ali e se referem a um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país. Meu Deus, que questão fácil. E o aluno, às vezes, tropeça porque não entendeu direito o que a banca quer. Gente, pelo amor de Deus, os culpados. Quem são os culpados aí no texto? O pai e aquela madrasta, não é? Então, o pai e a madrasta, os culpados e os principais suspeitos, realmente estão numa cadeia aí, um retomando o outro. Os culpados, quem são? O pai e a madrasta daquele crime, né? Acusados do crime. Depois, principais suspeitos são o pai e a madrasta. Enfim,
Esses estão aí numa relação de coesão. Agora, os jurados estão no meio do pacote aí? Claro que não, gente. Então, erradíssima a número 5. Não é isso? Uma questão como essa, se você leu o texto com atenção, não é? Você nem volta ao texto para fazer essa questão. Você já sabe que o pai e a madrasta foram os acusados ali e são os principais suspeitos. Esses três estão falando do mesmo grupo. Realmente são elementos ali numa mesma cadeia de elementos. Agora, os jurados, nada a ver. Número 5, errada. Muito bem. Com relação à função e à linguagem das correspondências oficiais, julgue os itens seguintes. Gente de Deus, chamo a atenção de vocês de novo. Fiquem atentos à redação oficial, porque tem sido uma constante nas provas de CESP e UNB. Augusta, é o comentário que eu ouço dos alunos. Augusta, isso é muito chato, ficar decorando aquelas regrinhas de redação oficial. Gente, o que a gente pode fazer? Se você sabe que a banca tem cobrado direto isso, você vai ficar com preguiça de dar uma lida, estudar aquele manual e aí abdicar de pontos valiosos para você? Claro que não. Concordamos que é maçante ficar decorando aquilo, mas não tem jeito. Então, estude, dê uma lida com carinho naquilo, estude em doses homeopáticas para não ficar tão maçante, um pouquinho hoje, mais 10 minutinhos amanhã, mas faça disso um hábito, porque você vai ver que a coisa também é tranquila, nada demais, né? E você vai garantir seus pontinhos. Então vamos aqui à nossa questão número 6. Para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando, expediente, cuja tramitação apresenta como principais características a rapidez e a simplicidade. Então, para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando. É um expediente cuja tramitação apresenta como principais características a rapidez e a simplicidade. Certíssimo. Número 6, correta. Muito bem. Questão número 7. A formalidade de tratamento. Olha bem que essa questão aí é pegadinha. Se você não estiver atento, você acaba errando. A formalidade de tratamento empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação oficial varia de acordo com a relação existente entre quem a expede e quem a recebe. Isso equivale a dizer que a hierarquia presente entre os interlocutores é determinante para a escolha adequada dos pronomes de tratamento adotados no texto. Olha só, presta atenção, que existem determinados pronomes de tratamento a serem usados, existe isso aí, ninguém discute. Agora, a formalidade de tratamento empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação varia de acordo com a relação existente. Gente, documento oficial tem que ser formal. Por exemplo, se você envia um documento oficial a um outro funcionário de mesma hierarquia que você, ele é meu amigo do órgão há muitos anos, então eu posso fazer um documento para enviar de uma forma bem informal, usando uma linguagem bem informal, porque nós somos já amigos há muitos anos, já estamos no órgão há 10 anos. Nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Se é documento oficial, o grau de formalidade tem que existir. Então, a formalidade do tratamento empregada vai depender, variar de acordo com a relação. Quer dizer, se você é muito íntimo dele, é grau 0 de formalidade? Claro que não. Número 7, errada. Ok. Julgue o item a seguir conforme a adequação da linguagem dos excertos a um texto de correspondência oficial, o qual, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, deve caracterizar-se por impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Então, aí ele me dá um exemplo de um documento, um trecho de um documento. E nós vamos ter que avaliar se esse trecho aí, se esse documento estaria
de acordo com os padrões exigidos pelo Manual de Redação da Presidência da República. Número 8, vamos a ela. Senhor Corregedor, a ação rigorosa da Polícia Federal, no sentido de extirpar os crimes de tráfico das comunidades menos favorecidas, foi determinante para que a operação fosse considerada bem-sucedida até a presente fase. Faz-se necessário agora que se acompanhem regularmente as atividades dos cidadãos residentes nos locais envolvidos. Visa-se com isso a não reincidência de crime nas etapas subsequentes do projeto e em período posterior ao seu término. Muito bem, você diria que esse trecho aí do documento enviado ao corregedor está certa ou errada? Esse trecho está certo ou errado? Certíssimo. Formalidade, objetividade, clareza, concisão. Você vê que ele disse tudo o que tinha que ser dito num espaço pequeno. Então, número 8, correta. Muito bem. Agora, eu peguei uma outra parte, também da prova da Polícia Federal de 2013, fresquinha, né? Só que essa de escrivão. Então, vamos lá. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, preste atenção que você vai ver que o texto mantém... o texto é o mesmo, só que eles fizeram cobranças distintas. Vamos ver aqui, ó. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país. Torcer pela justiça, sim. As evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via internet pela condenação do pai e da madrasta da vítima. O que foram fazer lá ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos, torceram também para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do círculo de relações pessoais da vítima, talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral, temos mais controle sobre nossas relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta ou súbita nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não faz sentido. Bom, mesmo texto, relemos aí só para relembrar algumas coisas. Número 9. A substituição da expressão ainda que terrível, no segundo parágrafo, por senão que terrível, preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Então vamos procurar lá o ainda que terrível e trocar por senão que terrível. Espera aí. Vamos achar aqui, peraí, primeiro. Lei de Murphy, né? Aí não achamos o que queremos, peraí. Aqui, gente, ó. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta ou súbita nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, ainda que terrível, capaz de produzir sentido para o que não tem tamanho nem nunca terá. Bom, então vai ficar assim. Se toda morte violenta ou súbita, deixa eu só, olha aqui, vejam, senão que terrível, hein? Então vai ficar assim. Se toda morte violenta ou súbita nos deixa frente a frente com o real traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, senão que terrível, capaz de produzir, ainda que terrível,
Se não, gente, vê bem. Ainda que terrível, tem um sentido. Senão, que terrível, vai manter o sentido? Não. Então, vamos lá. Número 9, ele diz, ó, preservaria a correção gramatical e o sentido mudaria. Errada. Questão número 9. Questão número 10. O emprego dos elementos onde e de onde no texto é próprio da linguagem oral informal, razão por que devem ser substituídos, respectivamente, por no qual e da qual, em textos que requerem o emprego da norma padrão escrita. Bom, para começar, ele colocou de uma forma como se sempre que eu usasse onde e de onde, isso aí fosse linguagem informal. Então, já começa errada. E ele está dizendo que o emprego do onde e o de onde no texto é próprio da linguagem oral informal. Vamos ver? Linha 1 e linha 6, olha bem. Diz assim: o que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, onde foi julgado um dos mais famosos casais. Gente, esse onde aqui tem alguma coisa de linguagem informal? Claro que não, está corretíssima. Linguagem formalíssima. E eu poderia dizer assim: o que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal, em que foi julgado, ou no qual foi julgado um dos mais famosos casais. Realmente eu poderia trocar o onde por tribunal em que foi julgado, ou tribunal no qual foi julgado. Mas olha o que a banca diz para mim aqui, muito claramente. Que o emprego do onde e do de onde é próprio da linguagem oral informal. Já está errada. Razão porque devem ser substituídos por no qual. Primeiro que não deve ser substituído coisa alguma. Eu poderia usar o no qual tribunal, no qual foi julgado. Mas esse devem também já está errado. Então, gente, número 10, erradíssima. Ok. Muito bem. Questão número 11. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, de novo, gente, ele está falando das duas coisas, da correção e do sentido. A oração que inculpou o pai e a madrasta poderia ser isolada por vírgulas, sendo a opção pelo emprego desse sinal, quer dizer, o emprego das vírgulas de pontuação, uma questão de estilo apenas. Para tudo que eu quero lembrar isso com você. Na nossa última aula, nós falamos sobre isso. Eu toquei neste ponto de novo, porque a banca criou a questão. E lá vem ela de novo aqui. Prova de dias atrás, aí da Polícia Federal de 2013. Então vejam que ela continua dando valor a essa cobrança. Gente, eu li a frase, eu encontrei o pronome relativo, eu sei que ali eu tenho uma oração adjetiva. Se eu tenho uma oração adjetiva, eu já sei que ela pode ter natureza restritiva ou explicativa. Com vírgulas, ela ganha o valor de uma explicação. Sem vírgulas, ela tem valor de uma restrição. E isso constitui mudança de sentido. Então, ele está dizendo, sem prejuízo da correção gramatical. Sim, sem prejuízo da correção gramatical. Porém, com mudança de sentido. Porque sem vírgulas, ela expressa uma restrição. Com vírgulas, ela vai expressar uma explicação. E aí, voltando ao texto rapidamente, olha aqui, peraí. Peraí, aqui está, ó. Torceram também para que a versão a qual inculpou o pai e a madrasta. Então, isso aqui é pronome relativo? É. Então, esta oração é uma oração adjetiva? É. Se ela está sem vírgula, é nesse trecho, não é, gente? Peraí que agora até me... Peraí. É isso mesmo, que inculpou o pai e a madrasta. Então, se ela está sem vírgula, se nós não temos vírgula antes deste que, é porque esta oração é adjetiva restritiva. Eu poderia pôr uma vírgula antes do que? Poderia, mas manteria a correção gramatical, mas o sentido seria alterado. Eu passaria a ter ali uma mera explicação e não mais uma restrição.
Muito cuidado com isso, a banca cobra isso sempre. Então, sem prejuízo da correção, sim, não haveria prejuízo para a correção. Agora, o sentido seria alterado. Então, e ele diz, ó, poderia ser isolada por vírgula, sendo a opção pelo emprego desse sinal de pontuação uma questão de estilo apenas, não mudaria o sentido. Então, número 11, errada. Ok? E no próximo bloco nós continuamos com as nossas questões. Até já.